Olá pessoal, estamos agora tratando vamos tratar agora de um assunto que é muito interessante na história do eletromagnetismo, que vai ser o campo magnético, e vamos tratar o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, o campo magnético gerado por um fio que passa corrente ou por uma espira que passa corrente elétrica, ok? E também tratar da primeira regra da mão direita, que vai nos servir para verificar a direção em sentido do campo, já que o campo é uma grandeza vetorial, perfeito? Acredito que uma das ideias mais impressionantes que a gente pode observar na natureza é a ideia de uma força que, para ser aplicada, um corpo não precisa tocar no outro. Por exemplo, quando a gente tem um ímã, aqui está o polo norte desse primeiro ímã, aqui está o polo sul desse primeiro ímã, aqui está o polo sul do segundo, aqui está o polo norte do segundo. A gente sabe pelos nossos estudos sobre os princípios do magnetismo e até a nossa vivência anterior, que esses dois polos desse ímã eles vão se atrair. Uma força será aplicada entre esses dois ímãs aqui. Uma força será aplicada e essa força é uma força de campo, né? Vou colocar aqui a forcinha, um passo, uma reação, é uma força de campo. Esse ímã número 1, ele não precisa tocar no ímã número 2 para sentir a presença dele ou para aplicar uma força nele. Eles não precisam estar se tocando, é uma força de campo. A gente vê isso muito na eletricidade, na força elétrica, né? Na eletrostática, e aqui estudando também o magnetismo, a gente observa que existe essa ideia de força de campo. Bom, para a gente ser um pouco mais técnico e calcular, ter ideia do que significa o campo magnético que a gente está tratando, vamos imaginar aqui um fio reto, infinito, obviamente em proporções absurdas. Esse fio aqui está em proporções absurdas, ele é muito mais grosso do que os fios tradicionais que nós estamos acostumados. Por esse fio está passando uma corrente, vamos dizer que a corrente está aqui apontada para cima, certo? Christian Austin, ele verificou, colocando bússolas aqui em volta desse fio, que esse fio consegue alterar o campo magnético em volta dele. Porque uma bússola, a gente sabe que tradicionalmente uma bússola ela sempre vai apontar para o norte, não é? A sua flecha, a sua seta sempre vai apontar para o norte da Terra, não é verdade? Só que essa bússola, quando se aproximar, aqui é o norte, aqui vai ser o sul. Essa bússola, quando se aproximar desse fio, ela vai alterar o sentido da sua flecha e vai depender muito da posição em que ela vai se encontrar em relação ao fio. Por exemplo, vou explicar daqui a pouco como é que a gente vai descobrir isso, mas em volta desse fio vai aparecer um campo magnético que vai ter esse sentido. Aqui a setinha, como você está vendo, está girando nesse sentido. Nesse ponto aqui, que está perpendicular ao plano da sua tela, o campo magnético vai estar apontado para dentro. Essa bolinha com um xizinho indica que o campo magnético está entrando. E nesse outro lado aqui, perpendicular também ao plano da sua tela, o campo magnético vai estar apontando para fora, vai estar apontando para você. Enquanto esse ponto, que eu vou chamar esse ponto aqui de A, chamar esse ponto aqui de B para a gente dar nome a eles. Nesse ponto A, o campo magnético vai estar entrando no plano da sua tela, e no ponto B, o campo magnético vai estar apontando para você. E vou só completar aqui para indicar que ele vai estar girando nesse sentido. Como é que eu posso descobrir isso aqui? Aplicando o que nós chamamos de primeira regra da mão direita. Deixe-me tentar ilustrá-la. Bom, aqui nós temos o nosso polegar, e aqui está os dedos da nossa mão. Obviamente num desenho não muito legal, mas espero que esteja pelo menos ilustrativo. O polegar vai apontar para onde a corrente aponta. Faça aí na sua casa, coloque seu polegar para cima, porque a corrente aqui nesse condutor está subindo, né? A sua palma está Se sua mão estiver posicionada assim, seu polegar estiver para cima, a sua mão
naturalmente, quando for girar, vai girar nesse sentido aqui. E esse é o sentido que o campo magnético vai estar girando, vai estar se comportando. Se você colocar, por exemplo, uma bússola, deixa eu tentar desenhar uma bússola pequenininha aqui. Se você tentar, acho que não vai dar muito certo, mas vamos lá. Se você colocar uma bússola aqui, deixa eu mudar essa cor que eu já enjoei desse verde-limão. Se você colocar uma bússola aqui, ela não vai mais se comportar como essa bússola aqui primeira que a gente desenhou. Ela vai seguir o comportamento do campo magnético em volta do fio. Ela vai estar apontada mais ou menos para cá, ó. A sua flechinha vai apontar para cá. E se você colocar essa bússola por acaso aqui, ela não vai mais se comportar como está embaixo. Ela vai apontar para cá, vai seguir o comportamento do campo. Ela vai estar apontada para cá. Aqui, ó, está a setinha da bússola. Se por acaso, só para terminar de ilustrar isso, você colocar a bússola aqui, já que ela vai se comportar como o campo, ela vai estar apontando neste sentido. Ok? Isso tudo a gente sabe por conta da regra da mão direita, da primeira regra da mão direita que a gente está ilustrando agora para vocês, certo? Tentando descrever um pouco esta regra, eu vou escrever algumas coisas aqui, tá? A primeira regra da mão direita. Ops, deu algum problema, mas aqui, a primeira regra da mão direita. O polegar. Oh meu Deus, acho que o programa tá tá tentando me fazer alguma coisa. Deixa ele carregar agora. O polegar vai apontar para a corrente elétrica. Para a corrente elétrica, vou colocar aqui I. Sua mão, a gente fala sua mão ou a palma, né, vai girar, vou colocar girar entre aspas, porque na verdade ela vai se movimentar, né, ela vai indicar, vai girar no sentido do campo magnético. Então, no caso, na primeira regra da mão direita, o polegar, a gente pode tentar memorizar isso assim, que o polegar sempre vai apontar para algum lugar e a sua mão vai indicar o sentido do giro. Perfeito? Faça aí na sua casa com esse exemplo. Deixe-me apagar isso aqui e vou fazer com vocês outro exemplo de sentido para essa mesma situação no fio reto. Fazer um fio reto um pouco maior, já que a gente está agora com um espaço na tela. Um fio reto maior, só que dessa vez eu vou colocar a corrente não mais subindo, vou colocar a corrente descendo. Já que a corrente vai estar descendo, quando você for desenhar a sua mão, você vai colocar o seu polegar para baixo e deixe-me melhorar essa mão porque realmente não está muito legal. Seu polegar para baixo e o restante dos seus dedos vai estar apontando para você. Verifique aí, você vai usar a sua mão direita. Se o polegar estiver para baixo, aqui vai ser a palma da sua mão, certo? Mais uma vez, o polegar vai indicar o sentido da corrente e a sua mão agora vai girar nesse sentido, vai indicar o sentido do campo magnético. Já que a gente está aqui estudando, vou fazer com vocês como é que vai ficar. Aqui, ó, o campo magnético vai girar obedecendo o sentido da mão, verifica aí, nesse sentido. Nesse caso, nesse lado, você vai colocar a bolinha com um xizinho, que significa que o campo magnético aponta para dentro. E nesse outro lado, você vai colocar a bolinha com um pontinho, significa que o campo magnético está apontando para você. Ok? Verifique aí na sua casa. Coloque o seu polegar para baixo da sua mão direita e você vai ver que a sua palma aponta para você. Quando você girar, você vai ter ideia de para onde que esse campo magnético vai estar apontando. Só que quando a gente se trata de fio reto, nem sempre a gente está tratando de
Quando a gente trata de fio, perdão, nem sempre você está cuidando de um fio retilíneo. A gente pode muito bem estar de encontro com o que a gente chama de uma espira. O nome espira vem justamente de espiral, coisa que para variar não está muito legal. Aqui é o centro, aqui está o raio da espira. Antes de tratar da espira, é importante a gente saber, digamos que aqui seja o centro do fio e aqui a distância D do fio até um determinado ponto. Deixa eu melhorar aqui. Aqui é a distância D, né, do fio até o ponto. Digamos que esse fio seja infinito, ele continua aqui para cima, vai até embaixo. Para a gente calcular esse campo magnético, ele depende de três coisas básicas. Primeiro, depende do ambiente. Aí eu vou colocar aqui essa constante que significa permeabilidade magnética. Ela vai dizer onde é que esse fio está sendo colocado. Depende da intensidade da corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. E é inversamente proporcional à distância do fio até o ponto que você quer verificar a existência do campo. E você vai colocar aqui uma constante 2π. Deixa eu melhorar esse 2. Vai colocar aqui uma constante 2π que foi descobrida experimentalmente. É assim que a gente vai calcular o campo magnético de um fio reto. Se por acaso o ambiente for vácuo, a gente chama a permeabilidade de μ0. μ é a letra grega, né, que a gente está aqui representando. O μ0 vai ser o valor da permeabilidade magnética no vácuo, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, e a sua unidade básica é Tesla vezes metro sobre ampere. Ok? Perfeito. Agora vamos voltar a tratar da espira circular. Eu não vou detalhar muito a questão da expressão, porque você vai memorizar isso aqui resolvendo questões que deve ter no seu livro. Vamos tratar basicamente dos conceitos, certo? Bom, aqui eu tenho uma espira circular e digamos que no sentido horário esteja passando uma corrente elétrica I. Aqui no centro vai aparecer um campo magnético. Quando a corrente girar no sentido horário, o campo magnético vai estar apontando para dentro da sua tela. Isso aí você vai tirar também pela primeira regra da mão direita. Lembre, o polegar vai apontar para um lugar e a sua mão vai girar. Como nesse caso quem está girando é a corrente, o campo ele é um vetor retilíneo, ele não vai girar, a trajetória dele não é um círculo, não é circular, não é uma circunferência. Isso aí eu estou falando para vocês entenderem melhor, certo? A corrente vai estar girando e o campo vai estar apontando para dentro. No caso aqui da espira, onde a corrente vai estar no sentido anti-horário, logicamente que o campo também não vai mais estar apontado para dentro. Ele vai estar apontado agora para você. Se a corrente estiver nesse sentido, o campo magnético aqui no centro da espira vai estar apontado para você, apontando para fora. Aqui é o xizinho, já que aponta para dentro. Você deve ter percebido o engano aí, né? Aponta para dentro o xizinho, aponta para fora a bolinha com um pontinho. Se você fizer aí a regra da mão direita, girando a sua mão no sentido horário, você vai ver que seu polegar está apontando para dentro da sua tela. E se você fizer a regra da mão direita, girando a sua mão no sentido anti-horário, você vai ver que seu polegar aponta para você. Perfeito? Isso aí obedecendo mais uma vez a primeira regra da mão direita. E para você calcular o campo magnético da espira, você faz campo magnético, obviamente que também vai depender do ambiente. Daí eu vou colocar mais uma vez a permeabilidade magnética, é diretamente proporcional à corrente, inversamente proporcional ao raio dessa vez,
já que a distância do fio até o centro da espira é o raio, e a constante de proporção não é mais 2π, vai ser simplesmente 2, então vai ser μ sobre 2 I sobre R, enquanto na espira era μ sobre 2π I sobre D. Ok? Aqui são as duas formas mais simples que a gente tem para estudar um pouquinho o campo magnético envolvendo uma corrente elétrica. A ideia principal é a gente entender que quando passa uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Deixa-me apagar isso aqui, vou falar a última coisa para encerrar este assunto. Acredito que o meu tempo já deva estar bastante avançado, mas eu espero que vocês ainda tenham um pouco de paciência. Bom, a última característica que a gente vai tratar é do solenoide. O solenoide tem uma característica assim, acho bom. Talvez os meus desenhos não sejam muito apropriados, mas se você procurar aí no Google sobre o solenoide, você vai ver figuras mais interessantes. Se você que já brincou, se você pegar um prego e enrolar um fio condutor em volta do prego e você retirar esse fio do prego, você montou ali um solenoide usando o prego. Acho que assim dá para você entender melhor o que é que significa o solenoide. Pelo solenoide também vai estar, vamos dizer que por esse solenoide também vai estar passando uma corrente elétrica, né? É só você ligar isso aqui numa pilha que você vai conseguir criar o que a gente chama de eletroímã. Digamos que a corrente esteja fazendo isso. Mais uma vez você vai usar a regra da mão direita, certo? Como aqui a corrente vai estar girando, você sabe, você vai girar a sua mão e o seu polegar vai indicar o sentido do campo. Gire a sua mão no sentido da corrente, seu polegar vai indicar o sentido do campo. É a mesma história da regra da mão direita com a espira, certo? Só tomem cuidado com esse sentido, certo? Verifique que aqui a corrente, ó, tá vindo de fora, tá vindo de dentro para fora, certo? Então, nesse caso, o campo magnético deve estar fazendo este movimento aqui, ó, tá vindo da esquerda para a direita, certo? Se você girar assim, você vai ver que aponte seu polegar para o campo que eu fiz e verifique a sua mão quando girar, vai girar no sentido do seu rosto. A corrente vai girar no sentido do seu rosto, como se você estivesse chamando, como se alguém estivesse te chamando. Acho que quase que não sai. Bom, para a gente encerrar, cabe a gente ver como é que a gente vai calcular o campo magnético desse solenoide. Bom, o solenoide ele vai ter, deixa eu descrever mais uma grandeza aqui dele com uma cor para destacar. O solenoide ele vai ter daqui para cá um comprimento que a gente vai chamar simplesmente de L. E como você para gerar um solenoide você dá nele determinado número de voltas, nesse caso a gente deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Para calcular o campo magnético desse solenoide vai depender, óbvio, mais uma vez, da permeabilidade magnética, só que vai depender também do número de voltas que você der, vai depender da corrente e vai ser inversamente proporcional ao comprimento. Essa é a última forma que a gente vai usar para calcular o campo magnético gerado por corrente elétrica. Perdoem-me as gaguejadas nesse último exemplo, mas eu espero que tudo tenha ficado entendido para vocês. Um bom estudo e até a próxima.